Olá, boa noite, graça e a paz do Senhor Jesus. Louvamos o nome de Deus nessa bendita hora, né? O meu nome é Eliane, diaconisa Eliane, sou pastora local em Casimiro de Abreu, esposa do presbítero Carlos, e hoje com a oportunidade de estar com vocês, né, para meditarmos numa palavra do Senhor, né? Vamos abrir as nossas Bíblias, né, e lermos a palavra do Senhor que se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. E diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Glórias ao Senhor. Amém? Essa é a palavra de Deus que nós vamos estar meditando e tem como um título chamando a nossa atenção, né? Um lugar de adoração a Deus. Aqui, nesse texto, o apóstolo Paulo escreveu uma carta orientando a igreja em Roma a respeito da forma adequada de adorar a Deus. Paulo disse que quando adorarmos a Deus, devemos nos oferecer completamente a Ele, a Deus, como sacrifício vivo, dedicado a servir. Mas o apóstolo não terminou aí. Ele continua a dizer que o verdadeiro adorador vive como pessoas deste mundo, mas permite que Deus faça uma completa transformação da sua mente e viva para agradar a Deus. Quando o adorador vive desta maneira, ele experimenta a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? E o apóstolo Paulo, trazendo essa reflexão para nós e essa orientação dentro da palavra de Deus, de conforme nós devemos adorar a Deus e aonde, ele mesmo experimentou essa oportunidade de, através do louvor, sacrifício vivo a Deus, ele experimentou em uma das suas viagens missionárias. Numa viagem missionária, ele e o seu amigo e companheiro Silas estavam pregando o evangelho, quando uma menina veio endemoniada e eles expulsaram aquele demônio e livrou aquela menina daquilo que a atormentava. E por conta disso, Paulo e Silas foram presos e açoitados. E quando estavam lá no cárcere, eles poderiam fazer o que o mundo sempre espera que nós façamos, o quê? Murmurar. Mas eles não fizeram isso. Ao contrário, Paulo e Silas tinham o quê? Uma mente transformada, uma mente entendendo que as coisas de Deus é mais alto, que não devemos olhar situação. E aí o que acontece? Paulo e Silas adoram o Senhor. Eles adoram o Senhor. E todos aqueles que estavam ali junto com eles ficam ouvindo atentamente o que eles estão cantando. Inclusive o carcereiro. E aí o que aconteceu? À meia-noite, houve um grande terremoto e a porta dos cárceres foram abertas. As estruturas da cadeia foram abaladas. O que prendia eles não prendia mais. E aí, apavorado, o cárcere, aquele que os prendia, ficou desesperado achando que eles tinham fugido, que seria normal, o que o mundo espera que aconteça. A porta abriu e eles vão fugir. E aquele carcereiro ia tentar se matar. E Paulo bradou, dizendo: não faça isso, estamos todos aqui. E ali eles ficaram. E com a oportunidade, eles pregaram o evangelho para aquele homem. E aquele homem entregou sua vida para Jesus. Aceitou. Perguntou para eles o que deveria fazer para ser salvo.
E ele disse, e assim ele fez, aceitou e recebeu o Senhor Jesus. E toda a sua família também. Foi num cárcere, presos, que Paulo e Silas, contrariando tudo que o mundo espera, que reclamemos, não, eles se ofertaram. E eles se renderam ao Senhor, em obediência. Ali, apanhados e presos, adoraram. E nós podemos também viver essas coisas. Mas você pode me perguntar, quando é que estamos presos? Quando é que nós estamos encarcerados? Não precisamos estar em grades. Não precisamos. Em uma coisa sólida. Mas muitas das vezes somos levados a um cárcere com relacionamentos, com vida familiar, com o marido, esposa, uma tristeza profunda, sonhos parados, preocupações na vida financeira. Tudo isso pode nos aprisionar e nos trazer grande desconforto. Mas, se temos uma mente em Cristo Jesus, sabe o que nós vamos fazer? Vamos olhar para o alto, de onde vem o nosso socorro, e vamos adorar o Senhor. E vamos louvar ao Senhor, entoar cânticos ao Senhor. E Deus, no meio da verdadeira adoração, Deus vai manifestar a glória dele. Pessoas como aquele carcereiro, que estão em volta, olhando nós vivermos as nossas dificuldades, os nossos cárceres. Pessoas vão olhar e vão entender que em nós há algo poderoso que pode libertar. E através das nossas vidas, em meio às nossas lutas, vamos dar o testemunho de que Deus faz. E Deus faz. E nós louvamos ao Senhor por conta disso. Quero dividir com você uma experiência que nós tivemos aqui em casa. Nós estávamos fazendo uma construção, vamos falar sobre o louvor, a adoração, né? E aí o que acontece? Esse amigo, irmão nosso, estava trabalhando aqui em casa. E o seu pai estava muito enfermo. E esse irmão, um homem muito alegre, muito feliz, ele era um dos líderes do embaixador do rei, então ele tinha toda uma dinâmica, né? Havia uma alegria nele. Há uma alegria nele. E aí o que aconteceu? Ele chegou para trabalhar e com o seu semblante tão caído. E ele veio até nós e falou que tinha recebido durante aquela manhã, antes de chegar ao trabalho, que o seu pai, que estava doente, muito doente, passou mal e ele precisava ir ver o seu pai. Nesse mesmo tempo, o meu pai, que não era convertido, estava passando uns dias aqui em casa. E meu pai estava conhecendo o nosso irmão, né? Via da alegria dele e viu também que o seu semblante estava muito caído, muito preocupado. Ele falou, não, vai, vamos lá. Ele foi. E nós ficamos. E meu pai até comentou, ele está tão abatido, né? E aí o que aconteceu? 2 horas depois o nosso irmão voltou. E ele já vinha aqui pela rua, cantando louvor, adorando ao Senhor, e uma cantoria. E chegou aqui e gritou assim no portão, Eliane, Carlos, dá um glória a Deus aí. E nós viemos, né, para saber o que estava acontecendo. E aí o nosso irmão falou que ele foi ver o seu pai e enquanto ele estava lá, chegou aflito, né, assustado com a situação do pai, e encontrou o pai. Passando por aquela dificuldade, mas adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, entoando os hinos e
cânticos ao Senhor. E ele, que foi lá para prestar um socorro ao pai, para ver o que o pai precisava, o pai dele foi que deu para ele. Dispensou sobre a sua vida coragem, dizendo que aquele tempo ia passar. E o que ele tinha para fazer enquanto tinha vida era adorar ao Senhor. E era isso que ele estava fazendo. Aparentemente, Vaval disse, ele estava bem, mas ele não estava. Mas o que ele transmitia era isso. Ele orou por mim, que fui visitá-lo, disse Vaval, e veio para casa. E Vaval veio cheio de alegria. E o meu pai escutando todas essas coisas. Não demorou muito, o pai de nosso amigo e irmão faleceu. E o meu pai, que tinha assistido tudo aquilo naquela época, achou assim, cara, que coisa doida. O cara sai daqui preocupado e volta, cantando. Paulo e Silas é o nosso irmão. O seu pai partiu. O seu funeral foi lindo. Foi lindo. Cantoria, cantoria, cantoria. Ele era do coral da igreja. E o povo que estava lá adorava o Senhor. E o que aconteceu? Passou-se um tempo. Meu pai, que tinha observado tudo aquilo, adoeceu. Mas o meu pai viu que a melhor forma de poder viver as prisões que aparecem na nossa vida é louvando e adorando ao Senhor. E meu pai assim o fez. A cada tratamento que ele tinha, que ele passava, ele levantava as mãos e glorificava a Deus. Com detalhe, meu pai não era cristão. Mas ele tinha visto. E ele aprendeu e viu que era bom. E ele continuou adorando ao Senhor e agradecendo a Deus os cuidados que Deus estava dispensando sobre sua vida. E um dia, meu pai entregou a vida para Jesus. Meu pai foi salvo em Cristo Jesus. A adoração do meu irmão, em meio à sua dificuldade e preocupação com seu paizinho, mostrou ao meu pai que nós podemos, ainda que a vida nos apresente uma situação, podemos tomar uma outra postura, se encher de força, de vigor e avançar. E foi assim. Foi assim com meu pai também. Meu pai foi acometido de uma enfermidade. Que história é essa, irmã? Mas sabe o que aconteceu? Houve milagre de Deus. Ele não sofreu, não gemeu, não, nada disso. Foi igual um passarinho. E eu adorei ao Senhor pelo cuidado e a providência que Deus tem sobre nossas vidas. Se você tem passado por esses dias e tem visto uma aflição, vamos entoar louvores, trazer à mente aquilo que nos dá esperança. Vamos adorar ao Senhor, porque no meio da nossa adoração, Deus vai fazer grandes coisas. E aqueles que estão em volta, que ainda não conhecem e não entendem que loucura é essa, é uma paz que excede a todo entendimento, essa habita em nós, e eles vão querer para eles também. Paulo e Silas foram libertos da prisão, mas eles não fugiram, eles se mantiveram lá, pregando o evangelho. Então, o que prendia eles trouxe liberdade a outros. Que assim seja também na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe. Quero orar com você nessa hora. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Agradecemos ao Senhor, Pai, a oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de adorar ao Senhor. Pai, o lugar de adoração é a minha vida. É a minha vida. Como devo adorar? Em espírito e em verdade, Senhor, porque o Senhor é livre, o Senhor não se detém. Então, aonde quer que eu esteja, o que é que eu esteja passando, Pai, eu vou adorar o Senhor. E grandes coisas o Senhor fará. E todos dirão, grandes coisas Deus tem feito no meio de nós. Eu louvo ao Senhor, Pai, por esta oportunidade. E, Senhor Deus, que essa palavra, Senhor Deus, gere paz, força e vigor no coração daquele que ouve. Entendemos, Senhor, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor está atento às nossas vidas. E queremos, Pai, com a tua ajuda, adorar ao Senhor, com toda a liberdade que o Senhor nos concede. Oramos assim, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Boa noite.